começando este novo projeto, um projeto inovador, aqui na Mix FM, a melhor rádio do Brasil. E vamos falar sobre direito. Mas o direito não daquela forma que você está acostumado. É o direito leve, é o direito ao ponto. E qual foi a ideia que nós montamos aqui, que a gente criou para poder levar para você que está nos vendo agora um pouco sobre esse universo jurídico? Os 4 primeiros episódios eu trouxe convidados para poder me entrevistar. É isso mesmo. O podcast é meu, eu tenho que ser o centro da atenção e não me interessa qualquer outra coisa que vocês queiram, não. Entendeu? Então eu tenho que falar de mim, eu tenho que ser a estrela do negócio. E aí logo depois depois desses 4 episódios, eu é que vou entrevistar, vou tentar trazer muita gente legal aqui, muita gente famosa, muita gente da mídia, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre direito. Mas para mim o mais importante é o seguinte, a conversa ela vai caminhar de uma forma leve, divertida, sem juridiquês, tentando trazer para você que está aí nos assistindo coisas do dia a dia que tem tudo a ver com o direito e impacta a sua vida. Então, a gente está começando esse projeto inovador hoje e a pessoa que eu trouxe, que eu escolhi para o primeiro episódio, para poder fazer algumas perguntas para mim, para a gente poder fazer um bate-papo. E claro, tirando a brincadeira, né, falando que eu vou ser estrela, esse tipo de coisa, não é, vai ser mais um bate-papo mesmo, um bate-bola aqui, para a gente poder se conhecer. Eu trouxe a Aline, que está aqui, essa mulher linda, maravilhosa, inteligentíssima, que eu conheci exatamente nesses movimentos de network que tem em Belo Horizonte. Acabou que a gente deu super certo e ela foi a pessoa que me trouxe esse projeto, falou, não, Felipe, nós temos que fazer um podcast, eu acho que você tem muito para falar mesmo, porque eu falo pra caramba, você tem muito para falar mesmo, eu te sigo no Instagram, eu acho muito legal os vídeos que você faz, então vamos fazer um podcast. Então eu estou aqui hoje com a Aline. Seja muito bem-vinda, senhora Aline. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada, inclusive, de ser a primeira pessoa que vai participar do seu podcast e que eu ainda vou te entrevistar. Uhum. Só que eu tenho que colocar um adendo aqui, tá, pessoal? Que ele veio aqui falando que ele quer ser o centro das atenções, mas ele não precisa ser, né? Quem conhece o Felipe já sabe que ele já chega chegando. Então não é difícil ele aparecer, porque ele já aparece por si próprio. E não é pela alegria, é pela leveza, é pelo conteúdo. Então, brincadeiras à parte, Felipe, a gente também tem que saber aceitar os elogios, É né? isso aí. Então, assim, muito obrigada, mas que vai ser um sucesso. E além de um sucesso, você vai passar muito conhecimento. É isso aí, é o Porque que a é gente quer. aquilo que meu avô falava, que conhecimento a gente nunca vai perder, a gente sempre vai passar e a gente só multiplica. Muito obrigado, que é isso. E eu queria, Aline, que antes de começar a sabatina, diz ela que vai acabar comigo hoje aqui. Mas antes de ter essa sabatina, eu queria que você se apresentasse para o público. Quem é a Aline, o que a Aline faz, enfim, se joga. Vai lá. Então, galera, é muito engraçada a minha vida, né? Eu vou ficar contando a minha vida aqui e e até brinco, se eu fosse contar a minha história para o carroceiro, até o burro ia chorar. Mas eu venho de um mundo acadêmico muito diferente, né? Eu sou analista internacional de profissão, tenho pós em ciências políticas, mas eu amo comercial, então eu tô à frente de comercial. Inclusive, gente, quem quiser me contratar, tá? Tô aqui, ó, o nomezinho vai aparecer aqui, ó. Pode contratar que a menina é boa de Aqui, aqui, serviço. aqui. Mas eu sempre estou à frente comercial, a gente está aqui na Rádio Mix FM, então a gente tem vários projetos, inclusive também estou vendendo o Felipe, quem quiser comprar o Felipe, posso fazer uma rifinha aqui, Não tá? é barato não, tá? E aí, Sara, eu sei que você não quer nem de graça, então a gente vai rifar, tá? Então, se vocês precisarem, mas brincadeiras à parte, a gente está no comercial há 15 anos e é uma parte que eu amo, mas a gente não pode esquecer nunca o nosso conhecimento. É isso aí, é isso mesmo. E aí, Aline, tem um ponto que é o seguinte, nós já vamos começar desmistificando algumas coisas já. O pessoal me vê aqui de terno e gravata, mas só aqueles que são mais íntimos é que sabem, né, que além da graduação que eu tenho em Direito, eu também sou formado em Geografia e Análise Ambiental, é isso mesmo. Primeira graduação que eu fiz foi em Geografia. Tudo a ver com Direito, né? Não é, eu ia te perguntar inclusive isso, porque eu conheço a sua história. Eu queria saber como que você embarcou no direito. Nó, tem tempo, né?
umas 4 horas pra gente poder fazer esse podcast? A gente tá com No tempo. mínimo, estamos com tempo, não estamos? Vamos varar a tarde aqui. Já Por traz a mim, cerveja, já vamos começar. ah, Já traz o torresmo aí, isso aí é entendeu? facinho, tá? Você não fala 2 vezes não, que daqui os meninos até já sabem, daqui Não 2 é? minutos aparece com o negócio aqui, ó. Já traz a cachaçinha. Mas é isso mesmo. O que que acontece? Essa história minha no direito, realmente, ela é muito doida. Ela é... Eu não posso dizer que é muito doida, é aquela coisa que a gente acha que é o acaso, mas não é, né? Nada é por A acaso. gente tá aqui e a gente é direcionado a fazer o nosso propósito mesmo. E muito interessante porque eu conheci o direito mesmo, de verdade, em 2007, no ano de 2007. E eu estava, à época, na metade do curso de Geografia e Análise Ambiental, no UniBH, que é a faculdade aqui de Belo Horizonte. E, à época, eu queria ser professor, sempre quis ser professor, tenho uma ligação muito grande com a vida acadêmica, gosto muito. E estava lá fazendo geografia, estava gostando. E antes da gente até se remeter ao direito, é interessante a gente contar essa história, porque o pessoal pergunta, geografia? Eu tenho uma amiga minha que ela sempre fala assim, ninguém faz geografia. Eu falei assim, não é bem assim não, minha sala tinha 50 Mas pessoas, eu fiz. entendeu? Eu fiz. E aí o que que acontece? Eu lembro bem, eu não sou de família pobre, eu não tenho história triste para contar, eu não passei fome, né? Não precisa colocar a música Oceans no fundo, né? Aquele O violino Chaves. tocando, né? Não tem nada disso. Eu tenho uma vida como todo mundo tem, uma vida, claro, de dificuldades. Meus pais tiveram 4 filhos, então era tudo muito apertado, tudo muito, né? Contando ali os centavos para poder ter as coisas, né? E meu pai e minha mãe sempre falaram comigo o seguinte, ó, escola, e eu lembro, meus irmãos, a gente tinha bolsa numa escola, então, porque meu pai e minha mãe não tinham condição de pagar, então eu estudei numa excelente escola particular, mas como bolsa, e aí meu pai falava, ó, ou você passa numa universidade pública, ou você paga a sua universidade, você que sabe. Eu tentei a Universidade Federal, fiquei por 1 ponto, eu tinha tentado educação física, que eu gostava muito de esporte, sempre gostei muito de esporte e tal. E aí eu fiquei por 1 ponto. E acabou que larguei essa ideia de fazer educação física. E aí, eu lembro que eu tinha tentado Universidade Federal 2 vezes, a primeira vez fiquei por 1 ponto, a outra vez já fiquei por 10 pontos, aí tentei psicologia, ou seja, eu estava meio perdido no tempo e no espaço, né? E aí, eu lembro que eu trabalhava numa loja, e eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos, e aí eu trabalhava numa loja de bairro, era vendedor lá e tal, e eu lembro que os meus amigos todos, eles já estavam já entrando na faculdade, já estavam vivendo aquele universo, né, de estar na faculdade e tal, e eu era o único do grupinho de amigos que eu tinha que ainda não estava dentro de uma faculdade. Então, por exemplo, chegar nas festas, eu não tinha nem assunto e tal, porque eu estava só trabalhando e não estava estudando. Isso foi me incomodando muito. Aí, eu comecei a ligar para todas as faculdades de Belo Horizonte, e aí eu perguntava assim, qual que é o curso mais barato que você tem? Aí sempre dava 3 cursos. Psicologia, psicologia não, desculpa, pedagogia, história e geografia. O pessoal da história e da pedagogia não briga comigo, mas é verdade isso que eu estou falando. Aí o que que eu pensei? Eu sempre gostei muito de história. Na escola eu sempre fui muito bom em história, sempre fui muito bom em geografia. E eu queria ser professor. A minha ideia era essa. A ideia era ingressar mesmo na licenciatura. E aí eu falei, pô, eu vou fazer geografia. Isso foi em 2004, porque nós estamos numa pegada ambiental que está começando a ter muita notoriedade e tal. Nós estamos falando de 21 anos atrás. Sim. Então o assunto, o tema, meio ambiente, estava começando a tomar muita força. E aí, eu ligando para as faculdades, enfim, no UniBH tinha geografia com ênfase em análise ambiental. Eu falei, é aqui. Ó, posso ir tanto para licenciatura quanto para a área ambiental também. Aí, eu me recordo que eu fui fazendo vários vestibulares e eu não vou mentir, eu estava numa vagabundagem para estudar, terrível, entendeu? Até que aconteceu uma coisa que mudou minha vida. Nossa, é meio vergonhoso falar, mas Não, agora eu tenho que contar, gente. A melhor parte ele ficou com vergonha. eu fiquei... O negócio é o seguinte, teve uma época, eu tô com medo de tomar processo, sabe?
Teve uma faculdade aí, eu não vou falar Não nome, conta não. nome, a gente Não não vou precisa falar nome, contar não, senão depois eu vou santo, tomar conta só processo aí. milagre. Mas é verdade, o fato é público e notório, então eu não tô mentindo. Mas teve uma época, uma faculdade aí que um analfabeto passou. Teve isso. E aí eu fiz vestibular nessa faculdade. E eu não passei. Ai, desculpa, gente. Eu falei assim, O trem eu ficou feio acho, pro meu lado. eu acho que eu tô precisando estudar. Porque esse analfabeto passou. E eu lembro a menina da faculdade me ligando para dar notícia, falando assim: então, você zerou uma prova, né? Então não tem como te passar. Eu falei, gente, o analfabeto não zerou a prova e eu zerei. Falei, meu pai do céu. Oh, e aquilo ali mexeu comigo de um jeito, você não Mas tem qual ideia. curso que era? Eu tava tentando pedagogia. Ai, gente, já Eu piorando tava a história. perdidaço. Foi uma época que eu. Hoje, mas eu tinha 19 anos de idade. Não, Então, eu- menino, eu- menina é, ainda, eu- sem saber o que fazer da vida e tal. Sim. E aí, o que eu fiz? Pelo menos, aí vem o lado coach, tá? Arrasta pra cima. O que eu fiz? Eu falei assim, pô, eu preciso tomar vergonha na cara, né? Eu sempre tive meu pai como exemplo. Meu pai trabalhava pra caramba, sabe, tal. E aí, eu falei assim, pô, vergonhoso o que acabou de acontecer comigo. E eu enfiei a cara no livro. Mas eu enfiei a cara no livro. Eu comecei a estudar pra caramba, eu comecei a estudar demais. E aí lá na loja que eu trabalhava, é uma loja de bairro, então tinha pouco movimento, eu pegava e estudava o dia inteiro. Aí eu comecei a fazer um cursinho também, eu pagando, então eu pegava o dinheiro do meu salário, aí eu pagava, e aí eu ia à noite de ônibus, e isso foi uma coisa que meu pai e minha mãe foi muito legal ter feito por mim, porque sabe, não vou ficar levando marmanjo para cursinho, não, se vira, pega o ônibus e vai. E aí, quando você começa a sentir isso, né, já vai te dando uns estalos que você começa a valorizar as coisas, Sim. né? E aí eu comecei a estudar demais, comecei realmente a estudar muito. E aí eu fui fazer o vestibular do UniBH. Nessa época, Belo Horizonte não tinha tantas faculdades. Então o vestibular era totalmente a geração nova que está nos assistindo aí. O vestibular era muito diferente de Enem, completamente diferente. Realmente eram provas assim. Eu não estou falando que o Enem é fácil, mas a questão é que as provas, elas tinham uma certa dificuldade que era complicado, porque tinha primeira etapa, segunda etapa, tinha prova fechada, depois tinha prova aberta, era bem complicado. Sim. E o vestibular do UniBH na época era complicadinho, entendeu? A gente tinha basicamente 4 faculdades em Belo Horizonte. Verdade. Era bem disputado. Era o FMG, Federal PUC, UniBH UniBH e UNA. e UNA. Só eram essas 4. Essas A gente aí. tem a mesma idade. Eu sou mais velha que você Isso. ainda, Não, gente. não é porque ela tem 30 anos. De Aí, carteira assinada. o que acontece? Ô, gente, essa mulher tem minha idade. Eu tenho quase 50, cara de 50 anos de idade. Eu também. É placa J. E olha que eu nem adentrei no papo de carro, tá? Mas Não, nós vamos chegar lá, nós vamos é chegar lá, placa nós vamos J, chegar. viu, gente? Então, só pessoas antigas que vão Sabe saber o que é isso? placa J. Então, o que acontece? Eu comecei a estudar pra caramba. Comecei a estudar muito e aí fui fazer o vestibular do UniBH e com aquele peso, né? De que eu não tinha passado na faculdade, Naquela. que um analfabeto Tinha tinha passado. passado. Mas fui lá, fiz a prova e tal. E eis que foi a minha surpresa. Eu recebi uma carta do UniBH. E o UniBH, à época, tinha muitos cursos, inclusive medicina. E eu fiquei em segundo lugar geral no vestibular. Eu passei em segundo lugar geral. E aí, para quem tava contando centavos, não tinha dinheiro para nada, né? Meu salário muito pequeno, de vendedor de loja. Eu ganhei bolsa no primeiro semestre. Então eu falei, nó, respiro de 6 meses. Então já tinha ganhado essa bolsa. E o mais legal, o pessoal fala de geografia, não sei o que e tal. O primeiro lugar foi um menino da minha sala, Maurício. Ele passou no primeiro lugar geral. Eu fui o segundo lugar geral. O terceiro lugar geral foi medicina. Então, os dois da geografia foi o primeiro e segundo lugar geral do vestibular do UniBH de 2004. E aí eu comecei a fazer o curso de geografia e gostei muito, porque eu gosto muito dessa área de humanas e tal. Tanto que o direito, o pessoal fala, nossa, geografia e direito tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver e eu vou provar isso aqui para vocês. E aí comecei a fazer o curso de geografia, então eu comecei a gostar demais. E o universo realmente da faculdade, da universidade é muito legal. Realmente se amadurece. Eu fico vendo hoje, e aí vai até um recado aqui para você que é mais jovem, né? A turma falando, você viu, né? Rolei a bola, né? Você viu, né? Você viu, né? E aí, essa turma mais jovem provavelmente vai nos assistir. E Mark Zuckerberg não fez faculdade. O Bill Gates não fez faculdade. Não vai nessa, não. Não cai nessa, não.
Porque o Zuckerberg ele pagou a faculdade de Harvard, né? Ele não pagou qualquer faculdade. Então o cara já é diferenciado. Mas a questão é a seguinte: o universo, isso eu falo sempre, o universo da universidade, da faculdade, Acadêmico, né? acadêmico, ele é muito importante para o crescimento pessoal do ser humano. A academia, então não caem nesse papo, principalmente de falsos influencers de Instagram. Ah, você não tem que estudar, você consegue ganhar dinheiro fazendo. Para com isso, porque isso é temporário. O universo acadêmico, o universo de faculdade e universidade é maravilhoso. O crescimento que você ganha é maravilhoso. Inclusive, polêmica, nós prometemos que a gente não ia falar polêmica aqui, mas uma eu tenho que falar. Falando eu sei de mim, não tem como ter Nossa, polêmica é não, gente. impossível, é impossível. Ele ainda me convida. Ele não Eu tô quer arrumando polêmica, confusão, né? mas ele me convida. Então aí fica complicado. Ou ele me convida, ou ele não tem Não, polêmica. eu tô arrumando confusão pro meu lado. Mas eu sou contra. Pode falar que eu sou velho e tal, mas eu sou contra esse negócio de ensino à distância. Eu só sou a favor quando a pessoa que não tem condições de estar presencialmente na faculdade, aí você coloca isso como uma ferramenta. Já Mas ajuda. de ajuda, exatamente. Não pode ser o principal. Nós somos seres sociais, não tem jeito. Temos que interagir mesmo. E talvez hoje a sociedade ela está começando a caminhar para alguns caminhos perigosos exatamente porque está faltando isso aqui, ó, esse contato. Você ver um ser humano através de uma tela é diferente de você ver um ser humano igual eu estou vendo aqui. Aqui existe interação, olhar, toque. Aqui existe a movimentação entre dois seres humanos. E a empatia ela fica muito mais fácil quando é assim. É diferente quando você vê por uma tela. Então eu sou contra. Não, agora vai dar polêmica mesmo. Sou contra home office. Sou contra ensino à distância, online, virtual, porque nós precisamos dessa interação. E aí eu O estou falando tete a isso tudo, tete. precisa disso, a gente precisa ter isso. E aí, quando eu falo, eu tenho amigos da faculdade até hoje. Da faculdade de Direito, 2 que formaram comigo trabalham no meu escritório. Então veja você como é que isso é importante. Talvez, se eu tivesse feito o curso de forma remota, online, e pessoal, esquece pandemia. Pandemia é uma página da história. Mas o Ela direito ele não pode ser não pode AD, ser, né? aquilo ali não é, na época da pandemia, ok, foi super útil, né? Muitas coisas não pararam exatamente por causa disso, mas não pode, a gente tem que retomar isso aqui, a gente precisa disso, porque a empatia ela vem disso. A gente começa a entender o outro, a gente começa a respeitar o próximo quando a gente convive com ele, quando a gente Sim. escuta ele de perto. Então, estou contextualizando tudo isso porque o universo acadêmico realmente ele é maravilhoso. São as festas, os momentos de interação, os amores, as decepções amorosas, né? Olha que cara me solta. Não, porque o mundo acadêmico é maravilhoso. Não, as festas, acadêmico. Não, assim, eu quase não saía em faculdade, que eu estudava pra caramba e tal. Mentira. Mas aí, o Uhum. que acontece? Ainda bem que quem tá assistindo conhece Felipe, né, gente? Eu não preciso nem falar nada aqui, mas a minha cara também. Não, só Eu porque não estou polemizando. só porque eu gosto um pouquinho de sertanejo, modo de viola, essas coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que Isso você porque tá me a rotulando. gente não pode colocar, mas seria muito legal colocar umas figurinhas que a gente rola no grupo de WhatsApp aqui, ó, do Não, não, Felipe, não, tá? Mas a não, gente não vai põe não. colocar, não. Põe Tá? não, põe não. Aqui, hoje a gente veio para entrevistar o doutor Felipe. A gente não veio para ver o nosso amigo no WhatsApp, na figurinha. Pode ficar tranquilo. Mas fechando essa questão, é o que eu falo, o podcast nosso tem que durar 4 horas, porque não tem jeito, eu falo pra caramba. Então, o que acontece? Eu tava lá fazendo a geografia e lembra que eu falei que eu trabalhava numa loja Você era vendedor numa isso, loja de bairro assim. aqui em Belo Horizonte. Aí o que acontece? Eu tive uma ex-namorada que, na época, me obrigou a fazer um concurso público de uma empresa terceirizada do estado de Minas Gerais para trabalhar na Polícia Militar. E eu lembro que eu fiz esse concurso só para agradar ela e tal, e já tinha alguns anos que eu tinha feito isso. E eis que eu tô lá na loja, recebo uma cartinha, eu tinha acabado de receber. O ano 2004 foi um ano muito legal para Cartinha, hein, mim. gente? Carta, vocês não sabem o que é isso não, né? Um quarto mesmo, século, tá? tem que contextualizar para a turma mais nova. Carta é um negócio que você recebe de papel, entendeu? Eles mandam para você via correios. E se você também não sabe o que é correio, digita aí correios para você ver o que é quando De vez entrega. em quando você recebe umas coisinhas aí da Shopee e tal, tudo pelo Isso aí, correio, tá, contextualiza aí. galera? Então esse é o Correios.
Então, o que que acontece? Eu recebi a carta lá da MGS, né? Falando que eu passei no concurso e que eles estavam me convocando. E, na época, poxa vida, era um concurso público e, querendo ou não, tinha uma certa estabilidade e tal. Eu falei, ô meu Deus, tá tudo casando bonitinho. Passei lá em segundo lugar, ganhei a minha bolsa. Então, o primeiro semestre tá garantido. E aí, eu tinha sido chamado para trabalhar lá na Polícia Militar. E olha que loucura. Essa empresa que eu estava trabalhando tinha convênio com a UNBH. Então eu tinha 50% de desconto. Então, além de eu ter o 100% no primeiro semestre, a partir do segundo período eu tinha 50% de desconto. E aí eu fui trabalhar lá na Polícia Militar. Detalhe, o que eu fazia lá na Polícia Militar? Eu fazia atendimento ao 190. A Polícia Militar começou com esse trabalho, isso foi lá em 2004, isso mesmo, 2003 para 2004. Ela começou com esse trabalho de terceirização. E começou a terceirizar os atendentes do 190 para pegar os militares que faziam esse atendimento e colocar na rua. Sim. E aí, fui começar a trabalhar lá. Só que detalhe, o meu trabalho eu poderia escolher, você tinha 4 turnos. O turno da manhã, o turno da tarde, lotado. Sobrou o turno da noite e o turno da madrugada. Como bom capricorniano, você sabe que eu gosto pouco de signo, né? Como bom capricorniano, eu gosto de quê? Money, né? Que é Só good, mas não você, raiva. Não, tadinho. Aí vai parece... botar agora o signo que ele gosta de dinheiro, gente. Não, olha, ele não quer polêmica. Como é que eu Não, faço gente. com esse Mas o entrevistado, capricorniano só gente? gosta de trabalhar e ganhar dinheiro. É a única coisa que a gente gosta de fazer, ué. Uhum. E aí, o que que acontece? Eu escolhi madrugada, porque eu ganhava adicional noturno. Então, aumentava meu salário, Maravilhoso. entendeu? Então, eu falei, opa, eu vou ganhar uma grana a mais aqui. Ô, gente, mas pra quem tava apertado, pra quem vivia... o pescocinho não saía nem fora d'água, assim, ótimo, maravilha. Tipo, manda esse adicional noturno aí e vambora. E eu comecei a trabalhar de meia-noite às 6 da manhã. E aí, eu fazia faculdade de manhã. Então, a minha rotina era, eu chegava lá no Copom meia-noite, trabalhava até 6 horas da manhã, saía de lá, pegava o ônibus, ia para o UniBH, começava a aula às 7 horas da manhã. E eu fiz isso durante muitos anos. Sim. Foi virado isso. Até mais da metade do curso de E como geografia. bom capricorniano, conta aqui pra gente. É. E depois, nesse tempinho livre, você dormia ou você trabalhava em outra coisa? Então. O tempo passou um pouquinho, o que que acontece? Eu já tinha 50% de bolsa, por conta da empresa. Eu me candidatei a um estágio acadêmico, para ganhar mais 50% de... Eu não conheço meu amigo, gente. Eu falo pra você, você conhece meu amigo. Você acha que ele vai dormir? Ele vai ganhar dinheiro. Não. Não se ganha dinheiro, se faz dinheiro. É isso aí. Né? É Então, você acha que exatamente. meu amigo vai dormir ou vai fazer dinheiro, gente? Fazer dinheiro. E aí a rotina era essa, a partir do terceiro, isso mesmo, eu entrei no estágio acadêmico no terceiro período. Como é que era a minha rotina nessa época? Mas aí vai vir uma mensagem depois sobre isso. Meia-noite eu chegava no Copom, saía às 6 horas da manhã, pegava um ônibus, começava a aula às 7 horas da manhã, ia até 11 horas, tinha dia que ia até meio-dia, almoçava, dava um tempo, fazia natação lá no UniBH, porque era de graça. Aí eu fazia natação, 40 minutos de natação, ia para o estágio supervisionado, ficava 3, 4 horas no estágio supervisionado. Eu dormia uma média de 3, 4 horas por dia. Então, normalmente eu começava a dormir 5 da tarde, acho que era isso mesmo, às 5 da tarde, e acordava 9 da noite. É isso mesmo, acordava 9 da noite. Aí acordava 9 da noite, me preparava, tomava banho e tal, pegava um ônibus às 11, chegava lá meia-noite. É isso mesmo. Isso foi a minha rotina durante uns 2 anos, mais ou menos. Mas aí vem a mensagem. Aí teve um dia que eu passei um mal, menina, mas eu passei um mal. E eu tinha, à época, 22 anos, mais ou menos, 23 anos. Eu passei muito mal, baixei o hospital. Aí o médico falou, ó, você tá com estafa. E Famoso aí, burnout eu tava destruído mesmo, mas eu não tava dormindo. Primeiro, eu tava dormindo fora do horário. Segundo, eu tava dormindo pouco. E pergunta se eu me alimentava direito. Nem lembrava de comer, entendeu? Então, mas você é novo, você tá nem aí pra isso, você tá queimando energia e vambora. E aí, o que que acontece? É importante falar isso porque eu fiquei 2, 3 anos, mais ou menos, nesse batidão. Aí eu já estava atravessando para entrar da metade do fim do curso. Sim. E aí, eu cansei, realmente eu cansei. E eu falei, quer saber? Eu vou agora sair da polícia. Já tinha uns 4 anos que eu estava lá, uns 3, 4 anos que eu estava lá. Falei, eu vou pedir demissão e vou seguir no estágio, que aí eu consigo pagar minha faculdade e tal. À época ainda morava com meus pais.
eu consigo pagar a faculdade, consigo terminar o curso e começo a tentar, assim que eu formar, começo a tentar emprego em escola para poder dar aula. Eis que eu peço a demissão, no mesmo dia, meu irmão me liga. No dia que eu pedi a demissão, meu irmão me liga. Felipe, eu fui convidado para trabalhar no escritório de advocacia e eu não quero essa vaga, mas eu acho que essa vaga é sua cara. Falei, geografia, escritório de advocacia, como é que a vaga é minha cara? Ele está precisando de gente para mexer na área comercial. Sempre trabalhei com comercial na minha vida, sempre, 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 sempre. Comecei com 12 anos lavando prato num restaurante, depois eu passei para um hotel, ali eu já comecei a ter contato com o público, cliente, esse tipo de coisa e tal. Então trabalhei nesse hotel durante um tempo, depois trabalhei em shopping, aí depois fui trabalhar nessa loja de bairro. Vai ter gente zoando nos comentários, aí, mas não tem problema não. Eu já dei aula de futebol já. Eu não jogo, eu dou aula. Ai, desculpa. Desculpa aí, eu não jogo, eu dou Imagina esse aula. bonecão do poço dando no futebol, gente. Meu sonho era ser jogador, eu não fui porque eu não quis. Entendeu? Então o que acontece? Aí dava aula de futebol, tinha muito contato com pais de alunos, essas coisas. Então sempre fui dessa área comercial, sempre fui. Mas prestou? Ai, gente, mas ele chama amigo para poder entrevistar. Não tem como. Mas prestou? Prestou, ué. Deu certo, é. Imagina esse bonecão do poço correndo, gente. Para. Gente, jogo bola pra caramba. Eu jogo demais. Eu jogo bola até hoje. Uhum. A pelada que eu jogo, tem 20 anos que eu jogo nessa pelada. Mas não tem 65. Tem gente lá de 70 anos? Tem, mas ué, o que tem? É uma pelada inclusiva. Ué, qual o problema? Então o que acontece? Quando eu não vou na pelada, eles sentem uma falta. Nossa senhora, você vai ver, eles vão comentar tudo ali, você vai ver tanta saudade que eles sentem de mim. Faço entendeu? ideia, tô doida Então, pra ver. mas a gente vai na pelada pra ir na resenha, né? A gente não vai na pelada pra jogar bola, a gente vai pra ir pra resenha, né? Olha o peixinho do Vandeco, fazer a propaganda do Vandeco aí. Então, o que acontece? Eu tinha pedido demissão, meu irmão me ligou e tal. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, então tem essa vaga, eu acho que é sua cara. Eles estavam precisando realmente de uma pessoa para mexer na área comercial, fazer o quê? A interface entre advogado e o cliente, porque realmente é uma coisa que falta muito na área do direito, são os advogados. Hoje até está mudando um pouco mais com o negócio de rede social, está mudando. Mas naquela época, não. O advogado tem aquela figura fria, né? Pessoal demais. Sim. E aí eles precisavam da pessoa para fazer a ponte, fazer essa relação entre advogado e cliente. E aí eu falei, como bom capricorniano. Quanto que paga? Exatamente. Eu falei, uai. Pagando bem que mal tem. Não é? Soltei aquele bom e velho uai do mineiro. Falei, por que não ir lá? Vamos escutar. Aí cheguei, um baita no escritório grande pra caramba, aquela coisa de novela, sabe? Nossa, um escritório imenso. Falei, pô, tem aqui, é bacana e tal. Tive que ir de terno, pedi para ir de terno e tal. Me apresentaram o projeto, a proposta, eu falei, gostei disso aqui, gostei. E salvo o melhor juízo, eu já estava no 6º período, eu acho, de geografia. E como a geografia lá no UniBH tinha análise ambiental, então não era 8 semestres, era 9, porque tinha a questão da análise ambiental, que era o último semestre. Então ainda faltava para mim ali mais um ano, mais ou menos, um ano e meio, mais ou menos, para formar. E aí, falei, quer saber? Vou aceitar essa proposta. Aqui eu consigo trabalhar de dia, não é aquele trem de madrugada, aquela loucura e tal. Então, dá para conciliar, dá para ir numa boa. Aí, eu cheguei nesse escritório de advocacia e o treinamento deles, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte, lê esse processo aqui. Sentei lá, comecei a ler o processo. Falei, poxa, eu fazendo geografia, ler processo, não tô entendendo nada desse trem. Menina, não é que eu começo a ler aquele processo e o trem bateu de um jeito. Amor à primeira vista. Foi. E você falou a palavra certa. Não é paixão, é amor. Porque eu fui lendo aquele negócio e eu falei, gente, isso aqui é legal demais. Que negócio bacana. E comecei. Ler o processo. À época, quem estiver me assistindo que é mais jovem, não sabe, mas eu vou te contar uma coisa. Os processos eram físicos, não era digital igual hoje, não. Tinha que levar um carrinho? Você levou um carrinho? Eu já subi demais. Aquela Goitacazes lá, a época, a Justiça do Trabalho ficava lá, até voltou para lá agora, né? Nossa, eu já subi demais de escada ali, porque tinha 2 elevadores só, prédio lotado.
E tem uma coisa que quem é da área do direito, não, quem é novo não sabe disso, né? Mas a gente tinha que fazer carga no processo ou devolver o processo. Fazer carga no processo, jovem advogado, é você pegar o processo lá na vaga do trabalho e levar para o escritório para você poder fazer a análise do processo. Então, eu fiquei apaixonado com aquele negócio, eu fiquei louco com aquele negócio. Falei, gente, mas que negócio bacana. E cogitei, à época, eu fui trabalhando lá e tal, comecei a pegar o serviço, comecei a gostar, fazer essa interação com o cliente e tal, comecei a gostar demais desse negócio. E eu sempre fui muito atrevidinho, né? Enxerido, curioso e tal. E eu lembro que eu chegava para a gestora do escritório e falava assim: ô, doutora Cátia, eu posso assistir a audiência com a senhora? Deixa eu ver como é que é a audiência e tal. E eu ficava encantado com aquele negócio, eu ficava doido com aquele trem. Aí eu ia com ela no X-Trabalho, via ela fazendo audiência, eu ficava assim, o olhinho brigava. Pedia para ir no tribunal para ver como é que era a sustentação oral e tal, que é a coisa, que é a formalidade e tal. Hoje a turma quer acabar com a formalidade, né? Mas tá bom. Aí, sem polêmica, né? Aí o que que Eu acontece? tô calada. Tô só ouvindo. O que que acontece? Eu realmente eu comecei a gostar demais do negócio, comecei a me apaixonar muito. É, E eu lembro que eu comentei com meu pai faleceu em 2009, e eu lembro que isso aí era mais ou menos 2007. Eu lembro que eu falei com ele, falei, pai, eu vou largar a geografia e vou fazer direito. E o meu pai, ele veio de uma geração que não era muito comum fazer curso superior. Sim. Pelo contrário, é até estigmatizado esse negócio de você fazer curso superior, sabe? E aí, ele chegou para mim e falou assim, não faça, eu não esqueço disso. Eu estava subindo uma rampa que tem ali no UniBH, eu estava devendo no UniBH, eu não estava pagando, porque eu tinha perdido a bolsa, eu tinha deixado de pagar umas 2, 3 mensalidades, e aí eu fui lá renegociar isso e tal, tava chateado, bem chateado por causa disso, porque eu não gosto de dever e tal, eu não durmo, se eu estiver devendo R$ 1 para alguém, eu não durmo. E aí eu lembro, peguei o telefone, liguei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou largar a geografia, vou fazer direito e tal, não sei o quê. E nessa época eu tinha acabado de comprar o carro Cicatriz, depois eu conto a história de Cicatriz. Não, eu Aí, sei que você vendeu o seu escortezinho para você pagar a faculdade. Eu tô querendo exatamente, saber, mas vamos esperar o seu exatamente, pai. isso aí. Hum. E meu pai chegou para mim e falou assim, não faça a mesma cagada que eu fiz. Conclua seu curso. Depois você pensa em fazer qualquer outra coisa. Conclua. O que você começa, você termina. Isso ecoa na minha cabeça até hoje. Tudo que eu começo, eu termino. Tudo, 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 tudo. Então, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei assim, então quer saber? Eu, eu não vou largar a geografia, eu vou trancar. Tranquei o semestre, atrasei em um semestre a minha formação. E nesse escritório, às vezes, tinha que viajar. Eu estava trabalhando só em Belo Horizonte, por causa da faculdade, e falei com eles, falei, ó, eu tranquei a faculdade, então estou à disposição para poder viajar. São aquelas coisas que vão acontecendo na vida da gente, que é para exatamente direcionar o Acontecer. propósito que a gente tem aqui, né, nessa encarnação. E aí, eu lembro que a turma falou, não, beleza, você está indo muito bem aqui em Belo Horizonte, então a gente quer você no interior. Show de bola. Comecei a viajar. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor coisa que eu fiz, porque isso me deu uma amplitude de conhecimento maravilhosa. Que é o que eu torno a dizer, conhecer pessoas, estar com pessoas. Pessoas de culturas diferentes, a gente mora num estado que é imenso, gigantesco, tem diversas micro-regiões, aí eu entro na questão da geografia, cada região tem sua cultura própria. E eu comecei aí na casa de cliente, começava a conversar, eu converso pouco, né? Aí conversava e toma um cafezinho aqui, toma ali, vai ali, conversa, não sei o que tal. Aí é que eu apaixonei mais ainda com o negócio. Mas segui o que meu pai falou. Conclua. Voltei para geografia, aí eu ficava conciliando. Tinha semana que eu viajava, tinha semana que eu não viajava. Me virando, sem ficar dando desculpas, me virando, dormindo pouco, aquele ritmo louco, pegava carro, viajava, voltava a tempo para poder ir para aula, não sei o quê, pede para amigo fazer trabalho para você, depois você faz trabalho no final de semana, estuda à noite, faz isso, faz aquilo, faz aquela loucura, né? Que corre, que é de início de vida. Resumindo, formei na geografia, consegui concluir, porque eu tenho muito orgulho. O pessoal gosta de fazer brincadeira e tal, mas eu falo com muito orgulho sobre a minha formação como geógrafo e digo, a minha formação como geógrafo é fundamental na minha carreira de direito. É fundamental. A geografia, ela te dá uma ampliação de conhecimento, principalmente cultural, que faz com que você entenda certos comportamentos. Sim. Né? O direito, claro, ele passeia muito também com a psicologia,
Mas, se a gente pegar essas 3 ciências, geografia, direito e psicologia, tá tudo muito interligado. Porque igual eu falei, quando você vai no norte de Minas, o comportamento cultural do povo de lá é de um jeito. Quando você vai em Uberlândia, é outro jeito. Quando você vai no Vale do Aço, Governador Valadares, Ipatinga, etc., é outro jeito. Quando você vai aqui em Belo Horizonte, é outro. Quando você vai no sul de Minas, é outro. Então, isso ajuda muito, principalmente eu que tenho processo no interior, isso ajuda muito até na forma como eu trato o meu cliente, a forma como eu vou tratar ele. Por exemplo, o pessoal do norte de Minas, mineiro é desconfiado. Do norte de Minas é 10 vezes mais desconfiado. Já o de sul de Minas tem mais uma característica paulistana. Paulista já é aquele preto no branco. Conversa reta, é isso, não é isso, não é isso. Pronto. Então, no norte de Minas você já tem que chegar com jeitinho. Nós, conversa mole, assim, né? Entrando coraçãozinho deles. No sul de Minas, não. Você chega, não, é assim que funciona, pá, 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 assina aí e vamos. Então, a geografia, ela traz muito isso para mim, sabe? Então, eu tenho muito orgulho de falar que sou geógrafo de formação. E digo, uma pena, porque no Brasil é uma ciência menosprezada. Nos países do primeiro mundo, não. Sim. Estados Unidos, na Europa, a geografia ela é uma das principais ciências a ser estudada no colégio, né? Principalmente porque esses países de primeiro mundo, a Aline, né, já viveu um monte de países, essa menina é rodada pra caramba, vocês têm que ver, mas rodada no bom sentido, tá? Ela é viajada pra caramba, ela vai contar um pouquinho aqui pra nós. Nos países de primeiro mundo, você sabe disso, o conhecimento espacial é fundamental. Fundamental. Então, o que acontece? Eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória, né? Primeiro na geografia, e falo, as coisas aconteceram como tem que acontecer. Primeiro geografia, depois o direito. Eu entrei no curso de direito com uma maturidade que eu precisava. Talvez se eu tivesse entrado no curso de direito com 20 anos, 22 anos, talvez eu não seria o advogado que eu sou hoje. Talvez eu não teria feito as coisas que eu fiz na minha trajetória para chegar onde eu estou hoje. Então, às vezes eu vejo, e aí você vai perceber, Aline, eu vou falar sempre muito para o jovem, porque eu tenho me preocupado muito com o jovem, com a nova geração, Sim. tenho me preocupado bastante. E preocupado porque eu vejo que hoje a gente vive uma sociedade vaidosa, uma sociedade egocêntrica, sabe? Com pouca empatia, com pouca solidariedade. Tem quando vai fazer o vídeo para o Instagram, mas depois que desliga a câmera, não é bem assim, né? Não tem tanta empatia assim, não é tão amoroso assim, né? Então, eu falo que é, a gente precisa ter paciência para as coisas. A gente precisa, degrau por degrau. Falo muito isso lá no meu escritório, falo isso para os meus filhos. A gente precisa entender que, de fato, e não é clichê, de fato, é uma escada. E tem um motivo para você subir. Tem um propósito para você ir degrau a degrau. Hoje, com 41 anos de idade, corpinho de 50, eu sempre penso o seguinte: como foi bom e importante eu ter passado tudo que eu passei. Que bom eu não ganhei dinheiro com 20 anos de idade. Que bom que eu não tive estabilidade financeira com 25 anos de idade. Que bom que eu tive que tomar porrada lá atrás para poder entender o mundo de hoje. Que bom que eu tive chefes extremamente rigorosos comigo. À época eu ficava chateado, ficava triste, mas eu falo, hoje eu não teria, não gosto de falar sucesso, porque eu acho que isso soa muito arrogante e Know-how, prepotente. né? Você tem um É, o, know-how que o está acima da conhecimento que eu média. tenho, assim, porque eu tive pessoas que me cobraram, eu tive pessoas que acreditaram em mim. E são pessoas que você se espelha. Muito, Eu acho nossa. que aí que é o X da questão. Sim, É a exatamente. forma como a gente recebe. Exato. E hoje tem esse problema, não pode chamar atenção, tem que ter uma comunicação positiva. Ah, lá em casa é Ah, positivo mas sim, vai lá pra você ver. lá em casa é a mesma coisa. Muito É. positiva com Bebê as quer meninas. comer ou quer que papai dá na boquinha do neném? É assim, entendeu? Não. É bem positiva. Eu dou escolhas, né? Mas eu falo que a crítica, quando muito bem colocada, e às vezes ela vem, sim, de uma forma ríspida e rígida, ela é muito importante para o nosso crescimento. Por quê? Nós somos pessoas egocêntricas por natureza, a gente é vaidoso por natureza. E quando a gente tem uma pessoa mais sábia, que acredita na gente, um esportista, um treinador, que eu sou muito fã, que é o Bernardinho, ele fala muito sobre isso. Fala, se eu estou te cobrando é porque eu acredito em você. Se eu não acreditar em você, não tem por que eu cobrar.
Então, sinta-se honrado de eu estar te cobrando, entende? E eu falo muito isso lá do escritório também. Eu falo assim, eu estou te cobrando porque eu sei que você pode mais. Eu acredito que você pode mais. Porque eu já andei um pouquinho a mais que você, eu já conheço um pouquinho mais do que você. Então, eu sei que esse caminho que você está trilhando não está legal. É, pega na mão do tio aqui, cola que você vai voar. Porque eu já passei por isso, eu sei o que você está fazendo. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque hoje em dia você não pode falar mais nada com ninguém. Eu gosto muito de estudar sobre gestão, sobre questão de RH, esse tipo de coisa, até para eu melhorar como gestor também. E eu vejo hoje os cursos todos são no enfoque de você não pode falar assim, você não pode falar assado, tem que tomar um cuidado danado. Não, não é bem assim, não. Somos seres humanos, somos adultos. E o que eu percebo é que está acontecendo uma infantilização muito grande da sociedade. Tudo é meme, tudo é engraçado, tudo é legal. Não, isso daí tem que ser rápido. É para você dar ali. Tem hora Assim, para tem tudo. hora para tudo. Acho que mais do que isso é a questão que as pessoas não sabem a hora de parar. Exatamente, entendeu? Tudo é engraçado, tudo tem que viralizar, tudo tem que ser um meme. Pera aí, a vida não é assim não, a vida não é só essa risaiada toda não. E outro, um detalhe, uma coisa que eu vejo muito, eu percebo bastante, vídeos que viralizam na internet, né? Aí a câmera tá colocada aqui, a outra tá aqui, a pessoa tá de microfone. Isso aí não foi natural, isso aí foi ensaiado. Bem Entendeu? feitinho, inclusive. Foi muito bem feitinho. Não, quando eu posto meus vídeos na internet, não tem microfone, não tem filtro, não tem nada, porque nós temos que mostrar quem nós somos. Internet, a Uns que rede. dá para postar, né, Felipe? Não, tem uns que não dá, não. Aí, Viu, gente? É tem só uns os aí que que dá não. para postar, Tem tá? uns aí Fica que a eu nem mando dica. para os outros, até para não correr o risco desse trem vazar. Que ele é cantor. Vocês sabem que ele é cantor? Se alguém precisar de um cantor sertanejo, vou deixar o telefone também aqui, tá? Normalmente quinta-feira a gente dá show. Mas aí, voltando, não vamos perder o foco, Aline. Não vamos perder o foco. Não vamos perder o foco. Então, o que acontece? Eu estou contextualizando tudo isso que a gente está falando, por isso que a gente precisa de uns 10 episódios. Precisamos. Não tem jeito. Senão nós vamos ficar até. Vocês têm nada para fazer hoje, não, né? Vocês aí da técnica aí, né? Tá então tranquilo, tá né? Pega o torresmo lá. Vamos, já chama o violeiro, chama o gaiteiro lá. Não, vamos... só o violeiro, sabe por quê? Porque o cantor já tem microfone também, ó, tá? Fica Então... você sabendo, ó. Se precisarem de cantor, eu vou reiterar. Canto Pode mesmo. contar Canto aqui, pra tá? caramba, canto pra caramba. Já me convidaram, inclusive, várias vezes, mas não é o meu propósito é o direito, então eu vou deixar só para esses momentos mais íntimos, entendeu? Para poder cantar, tá? Tá. Mas fechando essa questão, nós começamos lá atrás, né, falando do direito da geografia e do propósito do direito, mas a gente estava falando, a mensagem que eu gosto muito de passar é essa, principalmente para os mais jovens, a paciência. E aí isso está contextualizado com o que a gente começou a conversar de geografia e de direito, porque foi o que eu falei. Talvez se eu tivesse começado o direito com 20 anos, 22 anos, talvez eu não conseguisse ser o advogado que eu sou hoje, né? Eu não tivesse a visão que eu tenho do direito como eu tenho hoje. Tudo é um processo de maturidade. A gente precisa passar por essas questões. Quantas vezes na estrada, em casa, eu já chorei porque eu perdi um processo? Sim, eu perco o processo. Porque tem gente na internet que fala que nunca perdeu o processo. Mentiroso, mentiroso. Então, a gente perde processo, a gente tem fracasso, a gente é derrotado. Porque nós não somos super-humanos, nós não somos pessoas de aço. Mas nós não somos perfeitos. Nós não né, somos gente? perfeitos. É plausível de erro, sim. Exato. E é saber reconhecer. Claro. Né? O fracasso ele é muito importante, Aline, a partir do momento que você percebe onde que você errou e você pega aquilo dali para corrigir a rota. Eu acho que isso é importantíssimo, sabe? O fracasso faz parte. Eu acho que você não sabe, né? Talvez, eu acho que você nunca viu, mas eu sou muito fã do Senna. Eu acho que você não sabe disso, Não. né? Mas tô falando aqui agora, né? É porque eu acho que você nunca deve ter visto. Não. Se tem um cara que conseguia mostrar humanidade com relação a isso, é Ayrton Senna. Porque ele buscava a perfeição o tempo todo. É quase que uma doença. E eu me espelho muito nele. Mas quando o cara errava também, ele parava, ele fazia uma reflexão interna e falava: agora eu vou melhorar. Eu vou pegar isso aqui, eu não vou ficar chorando, não. Eu vou entender onde eu errei. Eu vou entender o que aconteceu. E eu vou melhorar. Não é ficar se valendo de desculpa, de justificativas. Desculpa, eu não suporto gente que tem justificativa para tudo. Eu não suporto esse tipo de gente. Eu também não. Sabe, Eu não tenho gosto, dificuldade não de gosto.
De sabe? pessoa que sempre vai, ai, É, não, mas e tem que dar banho no se? peixe. É, isso aí, Não, dá não. exato, é. Então, assim, eu não tenho paciência com gente assim. Ok, existe gente assim, existe, mas eu não quero no meu convívio. Então, eu gosto de gente pra cima, que fala, ô, caí, eu vou levantar, eu vou embora. Eu sou de uma geração também, né, que foi criado com Rambo, Rock Balboa, essa turma aí, né? Cara, você não falou do Steven MacGyver, Seagal. que é o Não, é, melhor. é o principal, é um deus, Você né? não Eu vou falou do falar dele, não MacGyver, tem como. cara, não Essa tem geração aí vai, como. vai entrar em colapso se ver o Não, nós vamos MacGyver. colocar até no Google, tipo assim, É, MacGyver. clique aqui no link pra você ver quem era, É, né? nós vamos colocar o MacGyver. Mas eu fui criado realmente assim, a gente foi forjado no aço. Ô, caiu, levanta, para de chorar, vambora. Mas eu acho que a sociedade ela perdeu o rumo do caminho quando o mertiolate parou de arder. Eu sempre falo isso. O mertiolate parou de arder. Jovens, mertiolate é um remédio que as mães da gente passavam na gente quando a gente ralava o joelho. Aí você tava assim já tinha passado a epiderme, você já tava na terceira camada de pele sangrando. A mãe da gente pegava, e tinha uma espátula desse tamanho assim. Aí ela pegava, molhava assim no mertiolate assim, ó, e passava assim, ó, igual um pintor pintando a parede. E assim, era um momento que você conseguia, para quem acha que não existe espírito, essas coisas, mas nesse momento você via sua alma saindo assim, você dava tchau para ela, porque ela falava assim: "Eu não vou ficar nisso aí não". Aí passava a dor, ela voltava pro seu corpo, entendeu? Então, vocês não têm noção o que era um mertiolate, não. Entendeu? Corta o dedo, joga álcool. Doía 10 vezes mais, só pra vocês entenderem. Então, assim, bota fogo. Não, não faz isso, não, porque depois vai fazer, eu vou receber processo. Aí, o que acontece? Então, em resumo, geografia, direito, eu caí de paraquedas no direito, caí de paraquedas, entre aspas, né? Eu vejo que hoje realmente o direito é um propósito da minha vida. Não queria, mas sou apaixonado com esse negócio, amo de verdade, amo de coração. Acho que o direito ele tem sim a capacidade de trazer um mundo melhor para nós. Ele trabalha com o conceito de justiça, né? Em que pese não nego, há vários colegas meus, infelizmente não é a maioria. A maioria dos advogados são boas pessoas, são pessoas que também têm o mesmo propósito de direito, de justiça, de um mundo melhor. Tem sim, como toda profissão, aqueles que só visam lucro, só visam dinheiro, né? Torno a dizer, eu vou falar muito isso aqui em todos os episódios. Eu bato muito nessa tecla de rede social para a gente ter muito cuidado com isso. Eu tenho filhos e eu sou muito vigilante com relação a isso. Então, claro, tem gente que, para fazer um vídeo viral na internet, faz um vídeo ensinando como é que manipula uma arma, como é que frauda alguma coisa. Enfim, a coisa está meio sem limite mesmo, né? Os conceitos éticos, as bases éticas da sociedade estão começando a se perder por curtidas, Sim. né? Mas o direito é um propósito para mim, é um baita de um propósito. Gosto muito mesmo, amo mesmo de paixão, né? Fiz a minha faculdade de Direito em 2010 e aí formei em 2015 e aí aquela loucura também, né? Como sempre, né? Formei na geografia, depois fiz uma pós-graduação em gestão e negócio jurídico, aprender a gerenciar escritório. E aí um belo dia, um grande amigo meu, Rafael Lobo, com certeza vai nos assistir aí, ele sabe toda a minha gratidão que eu tenho por ele. E aprendam isso, sejam gratos, tá? As pessoas que te ajudam. O Rafael me liga um dia, um belo dia, ele trabalhava na multinacional e ele ganhou uma bolsa para fazer um curso de Direito na Faculdade de Pitágoras. E aí ele falou, pô, eu não vou fazer, eu não tenho nada com isso. E eles falaram que eu posso repassar. Você quer? Eu falei, você tá doido? Você ficou maluco? E eu ganhei a bolsa. E aí, mais uma vez, fiz a faculdade com bolsa na Faculdade de Pitágoras. Caiu no meu colo, né? Você vê o universo sempre conspirando para eu ir para lá, né? Para eu estar ali no direito, né? Para eu estar o tempo todo ali no direito, né? E aí ele me ofereceu, eu, na hora, obviamente, agarrei. Tinha acabado de concluir o MBA lá em Gestão e Negócios Jurídicos, na Milton Campos. E aí eu fui, peguei a bolsa, entrei em 2010. Dessa vez não tranquei a faculdade, continuava viajando, me virando. Tanto hoje eu contei para você, né? Você não sabia, eu contei para Não. você. Em 2014, que foi eu finalizando a faculdade de Direito, eu sofri um acidente, que eu quase perdi a minha vida e tal. Isso é para outro episódio, né? Mas foi exatamente nessa loucura, né? De estar voltando à cidade, fui lá atender um cliente e tal. Estava voltando de Uberlândia, um caminhão entrou na contramão e eu estava acelerado para poder chegar a tempo para fazer uma prova que eu tinha na faculdade à noite. Aí sofri esse acidente, então consegui formar, mesmo com acidente, consegui formar. Eu vou trazer aqui a pessoa que me ajudou demais a conseguir
formar, que foi minha coordenadora, a professora Rose Giacomini. Ela me ajudou muito mesmo, por isso que eu falo, seja grata a quem te ajuda. E ela me ajudou muito para que eu não trancasse a faculdade, para que eu não perdesse 6 meses. Aí eu lembro, eu todo arrebentado indo lá na faculdade fazer prova, né? Todo destruído, eu fiquei todo arrebentado mesmo. Eu tenho um monte de placa no corpo aqui, um monte de coisa. E aí consegui formar e tô aí, né? Já tem 10 anos. Esse ano tá fazendo 10 anos. E o mais legal que você falou, né, da coordenadora da Roses, e nós já falamos sobre ela em outros assuntos na Sim, nossas amizades, a gente toma nosso café, então pra você sim. ver que realmente é uma pessoa muito querida e não porque ela te ajudou, pela pessoa que ela Pela é, né? pessoa que ela é, eu vou E trazer é ela isso aqui. que é bacana. Eu quero conhecer, Rose, eu quero ser aqui, viu? Eu vou Quero trazer ela tomar um aqui. café, Eu vou porque ele trazer fala ela. muito de você e é realmente sobre isso que a gente já comentou, inclusive sobre a gratidão. Isso. Que para mim é um dos maiores pontos X da humanidade é ser Sim, grata. Em ser grato. contrapartida, para mim, o maior defeito é a pessoa que é ingrata. Ingrato, exatamente. Para mim é Não, não ingrato e tem. desonesto. São as duas, são os dois defeitos assim que eu abomino. Eu tenho um negócio com honestidade que é. Sim, mas é porque Nossa. é muito engraçado, porque a honestidade a gente parte do pressuposto. A nossa geração, claro que tem desvio padrão aí e Sim, tal, não sim, estamos falando disso, mas na nossa geração é algo do pressuposto, é algo sim. que já está ali intrínseco Não, você já tem na que pessoa. nascer assim. Sim, então assim, isso para mim nem é, mas a gratidão é aquilo do ser humano que você É, falou lá no começo do podcast, que é sobre estar o tete a tete, você está isso aí, construindo isso ali aí. um relacionamento, porque relacionamento é muito mais que relacionamento amoroso, Isso. interpessoal. É Então, isso mesmo. isso é muito engraçado. Então, Rose, a gente espera aqui, viu? É engraçado você falar isso, Aline, pelo seguinte. Eu não sou esse santo todo, não, porque em podcast todo mundo é Não é top, não, né? gente. Nós vamos Não. contar os podres aqui. Calma, esse aqui é só o primeiro episódio. Tem muita Tem coisa para ainda vir os ainda. cortes, tem um Uno, tem trilha, tem muita coisa Tem pela muita coisa pra gente frente. Pode deixar conversar. que eu vou botar seus podres E aqui eu na te falo mesa. assim, eu no início da minha carreira eu era muito arrogante. Ainda talvez hoje, a gente sempre tem isso, né? Às vezes da gente se achar muito foda, né? Muito não sei o que e tal. E engraçado que quando a gente fala de gratidão, e é o que eu falo mais uma vez, pessoal, é maturidade. A maturidade ela vem com os tropeços, é você levantando, é você aprendendo. O importante é aprender, porque você toma Sim, porrada e não aprende, isso é burro. Desculpa aí, mas é burro. Então, quando a gente fala de gratidão, ela tem muito a ver com isso, porque ninguém vence sozinho. Não tem como. não. Todas as pessoas que estiveram envolvidas comigo na minha vida, sejam elas boas ou ruins, elas fazem parte da minha formação. Aquela que foi ruim, eu aprendi como eu não devo ser. Sim, A gente tem sempre que ter esse olhar, um olhar positivo para as coisas. Mas a gratidão, ela vem nesse sentido. Ela vem no sentido de mostrar que você não vence sozinho, que você precisa das pessoas. Eu falo, eu tive a sorte de ter muitos chefes rigorosos. E isso, se na vida para vencer você precisa de sorte, a minha sorte foi essa. Dr. Tarcísio de Bosque faleceu esse ano, uma pessoa que eu tenho uma admiração que vocês não fazem ideia, não posso nem falar que eu começo a chorar. Porque o Dr. Tarcísio foi um dos chefes mais rigorosos que eu tive. Tinha dia que eu ia para casa, eu falava assim, gente, esse homem é doido. Mas o tanto que eu agradeço ele, tanto que eu agradeço. Porque eu comparo o Dr. Tarcísio a uma rocha. Ele é inquebrável. Porque é de uma retidão, é de uma honestidade, é de uma busca num perfeccionismo que me fez muito bem. É um cara que não desistia. Ele sim tem história triste para contar. Ele passou fome e tal. O cara virou juiz, virou desembargador, virou ministro da ST. Aí aposentou, abriu o escritório. Eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório dele, tive a oportunidade de viver com ele, conviver com ele durante 6 anos. Me ensinou coisa demais no direito. A forma ética como tratar as pessoas, a forma ética de passar o problema da pessoa para uma petição, a forma ética de como tratar um juiz, de como tratar um colega de trabalho, de como tratar o que a gente chama no direito de ex-adverso, pessoa que está ali do outro lado da mesa, não é seu inimigo, você tem que tratar com respeito, com integridade, com ética, enfim. Então, eu tive a sorte na minha carreira de ter pessoas maravilhosas, rigorosas, disciplinadoras, que me transformaram no que eu sou hoje, sabe? E eu tento passar isso.
nem sempre é muito bem visto, né? Tem muita gente que não gosta de trabalhar comigo, não, entendeu? Mas tô nem aí, de verdade, coração, tô nem aí, porque Mas a gente não agrada todo mundo. exatamente, a questão é, eu não me adapto a essa positividade toda que tem hoje em dia aí, A gente entendeu? já falou sobre isso, É, inclusive. então, assim, é isso, Aline. O primeiro episódio, a forma como eu cheguei no direito foi essa, foi só caindo de paraquedas, o negócio caiu no meu colo, entendeu? Vocês descobriram hoje, sou formado em Geografia e Análise Ambiental com muito orgulho. Mas E eu é vou isso. corrigir aqui que ele não caiu de paraquedas, tá, gente? A gente comenta e fala muito isso no offline, que nada acontece por acaso. Nada, Então, assim, exatamente. nós dois acreditamos, acho que fidedignamente, que nada acontece por Nada, acaso. nada. Então, se tem que acontecer, e vai acontecer. A gente até falou, inclusive, lá daquele fiozinho vermelho japonês que a gente Sim, conversou, porque, sim, ó, sim. gente, junta ele e eu, a gente nem gosta de ler, sabe? Aí fica os dois fofocando qual livro que tem que ler. Inclusive, lá, do dia do Kindle, a gente ficou lá Uhum. passando o nome de livro um para o outro. É isso mesmo. Então, é exatamente isso, né, Felipe? A É, gente conversou aqui só um pouquinho, sim. mas ainda vamos ter mais, porque pro próximo capítulo tá igual novela, tá, gente? No próximo capítulo, não percam. A gente tem que. Vocês precisam saber como que ele quase não gosta de cena, que você só É, pincelou. é. Ele nem gosta, tá, gente? Ele tem tudo do Senna no escritório. A gente tem que falar também sobre a sua paixão por carros. Nossa. Meu vício, né? A gente tem que falar da história do Escort. Vai anotando aí, viu, gente? Ó, aí, se eu não tiver aqui, ó, a história do Escort, que ele Sim. não passou, que essa também é muito bacana. Cicatriz, eu tenho contato de cicatriz. Essa é muito bacana. E do Uno. Sim, o Ninho. Foi embora essa E semana, também né? porque é safado, tá, gente? Porque todo dia ele fala que ele não vai ter Jeep. Agora do Jeep você vai contar no próximo. Vou contar, vou contar. Ele não pode ver um Jeep, ele troca tudo. Só não troca os filhos dele e a mulher dele não troca do Jeep. Mas o resto nós vamos tudo embora no troca do Vai, Jeep. isso mesmo. É isso, Aline. Nós vamos contar ainda muitas histórias aqui. Eu falo que eu Vamos. sou igual pescador. A gente só aumenta um pouquinho, mas no fundo tem verdade, tá? Não tem mentira aqui, não. Não, a do Escort e da questão dele ser trilheiro, que ele troca tudo pelo Jeep, não é mentira. E não estou aumentando, tá? Depois você vai chamar também o Ferreirinha, Vou falar que é sem vergonha. que ele não vai deixar Sem eu ficar aqui vergonha. como mentirosa. Ele Aqui vai daqui contar não pra vale vocês. nada, não vale nada. Nossa, Ferreirinha, eu vou te falar, vontade de bater. Daqui a pouco, eu vou sair daqui para lá pegar o Jeep novo que eu acabei de comprar. Falando pra vocês, tá vendo? Vai que eu não tô mentirosa, eu não sou pescadora. Fez eu trocar o Uno no Jeep, você acredita nisso? Você não ficou com o coraçãozinho apertado Fico quando você entregou, não? nada, o negócio é, nós estamos aqui é pra brigar. Aline, obrigado. Obrigado você, Felipe, foi um prazer. E a gente continua essa resenha no offline, tá, gente? Vamos. Mas eu vou gravar e coloco no bastidores. Instagram, os bastidores não, o dia que ele estiver lá, ó, na violinha. Cantando? Pi, 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 Jamais, claro. isso aí não vai nunca. Deixa comigo. Isso não vai nunca pro ar. Jamais. Eu cantando, não pode, porque senão o pessoal vai querer me tirar do direito é meu propósito, e vai querer que eu vire Ah, mas aí cantor. você fica famoso, vai fazer mais dinheiro ainda, eu vou te agenciar. Eu vou trazer outro aqui também, que é uma figura, foi cliente meu, Paulinho Labarte. Eu vou trazer, pra ele contar, eu cantando. Então, Quando eu vou aí, no show dele, eu começo a cantar lá. Eu destruo o show dele. eu faço todo comercial. Aqui, ó, já tá vendo? Tô arrumando meu próximo emprego, gente. Já vou fazer pro comercial do Nós Felipe. temos gente demais pra trazer aqui. Temos sim. Então vai ser só Então o é isso. começo. Obrigado por tudo, obrigado pela Obrigada a você, oportunidade. Felipe. Estamos aqui então com direito ao ponto. Hoje foi só uma pincelada mesmo, bem rapidinho de 1 hora. Mas para a gente começar esse bate-papo, que eu espero que dure bastante tempo. E a ideia realmente é trazer aqui notícias, papos sobre direito, contextualizar o direito na nossa vida, sempre trazendo um alerta também para as pessoas naquilo que ela tem de direito, naquilo que ela pode, que ela não pode, porque dever também é importante. E é isso, pessoal. Foi ótimo estar aqui hoje. Valeu, obrigada, pessoal.